Muitos são os que conseguem excelentes resultados concentrando-se em três ideias abstratas: saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina, uma qualidade de Deus. A riqueza é de Deus, eterna e infinita. E o sucesso também é de Deus, pois ele é bem-sucedido em tudo que empreende. O meio de conseguir esse resultado fora do comum é de se colocar frente ao espelho e repetir por 5 ou 10 minutos: sou saudável ou tenho sucesso, para não criar oposição na mente. Mantendo-se tranquilo e relaxado para que a mente se torne receptiva e passiva, e então repita as três palavras. Os resultados irão surpreender você. O que está fazendo é identificar com verdade que são eternas e imutáveis. Você pode desenvolver uma consciência de riqueza. Coloque em prática os princípios enudecidos e explicados nesse livro e o seu deserto se regozijará e florescerá. Há muitos anos na Austrália trabalhei com um rapaz que desejava ser cirurgião, mas não tinha dinheiro para isso e nem se qualquer havia terminado o ensino médio. Para se sustentar, limpava consultórios médicos, lavava janelas e fazia outros bicos. Ele me contou que todas as noites antes de dormir visualizava um diploma na parede, com o seu nome em grandes letras de forma. Habituado a polir diplomas nos seus consultórios que limpava, não teve dificuldade em fixar a imagem em sua mente. Não sei por quanto tempo persistiu na visualização, mas deve ter sido por muitos meses. Com a sua persistência, os resultados começaram a aparecer. Um dos médicos simpatizou com ele e, após ensiná-lo a esterilizar instrumentos, dar injeções hipodérmicas e realizar outros trabalhos de primeiro socorro, admitiu como auxiliar técnico em seu consultório. O médico o ajudou a completar o ensino médio e também custeou os estudos universitários. Hoje em dia, esse jovem é um proeminente médico na cidade de Montreal, no Canadá. Ele tinha um sonho, uma clara imagem em sua mente. Sua riqueza estava em sua própria mente. Riqueza é a sua ideia, seu desejo, seu talento, sua vontade de servir, sua habilidade em ser útil à sociedade e o seu amor pela humanidade em geral. Sem saber, esse rapaz pôs em funcionamento uma grande lei. Ao visualizar o objeto, você forja os meios para realizá-lo. O objetivo, no caso deste rapaz, era ser médico. Ao imaginar, ver e sentir a realidade de ser um médico, ao viver com aquela ideia, sustentando, nutrindo, alimentando, até que, através de sua imaginação, ele penetrasse nas camadas do subconsciente e se tornasse uma convicção, o jovem abriu o caminho para a realização do seu sonho. Ele poderia ter dito: não tenho preparo, não conheço ninguém influente, não tenho mais idade para estudar, não tenho dinheiro, isso levaria anos, vários anos, e eu não sou inteligente. Ele teria fracassado antes de começar. Sua riqueza estava no uso da sua forma espiritual, que reagiu aos seus pensamentos positivos. Os meios ou a forma pelo quais nossas orações são respondidas sempre nos são ocultas, embora ocasionalmente possam perceber parte do processo como a intuição. Os caminhos são desconhecidos, pois as leis espirituais estão além da nossa compreensão. Tudo o que temos a fazer é a imaginar e aceitar o objetivo em nossa mente e deixar a sua realização aos cuidados da nossa sabedoria interior. Muitas vezes nos perguntamos: que devemos fazer após meditar sobre o objetivo e aceitar meu desejo conscientemente? A resposta é simples: sentindo-nos compelidos a fazer tudo o que for necessário para realizar o nosso ideal. A lei do subconsciente é compulsiva. A lei da vida é de ação e reação. O que fazemos é a reação automática aos movimentos íntimos da nossa mente, nossos sentimentos e convicções. Há alguns meses, ao deitar-me para dormir, comecei a imaginar que estava lendo um dos meus livros mais populares, A Força do Poder da Fé, em francês.
Comecei a visualizar esse livro sendo distribuído em todas as nações de língua francesa. Fiz isso todas as noites durante várias semanas, adormecendo com a edição imaginária e a força do poder da fé em francês nas mãos. Pouco antes do Natal de 1954, recebi uma carta de uma grande editora de Paris que se propunha a publicar e promover a força do poder da fé em todos os países de língua francesa. Em anexo, enviaram um contrato para eu assinar. Se me perguntasse o que fiz para obter a publicação do meu livro, além de rezar, teria de responder: nada. A sabedoria subjetiva se encarregou de tudo e concretizou o meu desejo por seus próprios meios, que acabaram se revelando um método muito melhor do que qualquer outro que eu pudesse desejar conscientemente. Todas as nossas ações são acionadas pela mente. A ação interior procede de todas exteriores. Sejam quais forem as providências tomadas por nós, elas fazem parte de um esquema que somos compelidos a executar, assim como tudo aquilo que percebemos realizar objetivamente. A aceitação dos objetivos promove os meios para a sua realização. Ao acreditar que já alcançamos, conseguiremos o que desejamos. Temos que parar de negar o nosso bem. Devemos compreender que a única coisa que nos separa da riqueza ao nosso redor é a nossa atitude mental ou a maneira que encaramos Deus, a vida e o mundo em geral. Acredite e haja na confiança positiva de que não existe motivos para que você não seja, tenha ou faça tudo aquilo que deseja através das leis de Deus. O conhecimento sobre como a mente funciona é a sua salvação e redenção. Pensamentos e sentimentos são a sua meta. É o conhecimento que o faz possuir de tudo. A consciência da saúde gera saúde. A consciência da riqueza gera riqueza. O mundo parece negar ou opor-se àquilo que você deseja. Seus sentimentos, às vezes, se divertem e riem à sua custa. Se disser a um amigo que está abrindo um negócio, talvez ele lhe dê diversos motivos para que o seu negócio fracassasse. Você for impressionável, esses motivos podem procurar uma sugestão hipnótica e suscitar em sua mente a ideia do fracasso. À medida que se torna consciente de forma espiritual, indivisível, que reage ao seu pensamento, você rejeitará a escuridão e a ignorância do mundo e saberá que possui todos os instrumentos e energia e conhecimento necessário para ter êxito. Para seguir pelo caminho real da riqueza, você não deve colocar obstáculos e impedimentos no caminho dos outros, nem alimentar os ciúmes ou a inveja. Ao aceitar esses estados mentais negativos, você se fere e se prejudica, pois vivencia essa negatividade. De acordo com o pensador Funes, a sugestão que você dá a outros é dada a você mesmo. Essa é a razão pela qual a lei da regra do ouro é cósmica e divina. De certo, você já ouviu dizer, aquele sujeito é um trapaceiro, ganha dinheiro de modo desonesto, é um estelionatário. Eu o conheci quando ele não tinha nada. É um manipulador, um ladrão, um vigarista. Se analisar aquele que faz esse tipo de afirmação, perceberá que essa pessoa está em má situação ou com algum sofrimento físico ou financeiro. Talvez os seus colegas de faculdade tenham se tornado bem-sucedidos e ele não. E agora ele sente amargura e inveja do sucesso deles. Na maioria dos casos, essa é a causa do seu próprio fracasso. Ao pensar mal dos antigos colegas de faculdade e condenar a riqueza deles, ele faz com que a riqueza e a prosperidade que deseja desapareçam. Está condenando aquilo que deseja. Ele está rezando em sentidos opostos. Por um lado, diz, Deus me dê prosperidade. Por outro, mesmo que não diga, pensa, eu me resisto de riqueza do fulano. Sempre invoque bênçãos ao próximo e regozija-se com sua prosperidade e o seu sucesso, pois ao fazê-lo, atrai prosperidade e sucesso para si mesmo.
Se for ao banco e vir seu concorrente fazendo um depósito 20 vezes superior ao seu, alegre-se e admira a abundância de Deus manifestando-se através dos seus filhos. Assim estará abençoando e exaltando aquilo que reza. Você multiplica aquilo que abençoa, você perde aquilo que condena. Se trabalha em uma grande empresa, ressente por se condenar-se mal remunerado e não valorizar como merece, inconscientemente você corta os seus laços com a empresa, coloca uma lei em funcionamento e logo seu superior o chamará para dizer: somos obrigados a despedi-lo. Você mesmo terá causado a demissão. Seu superior será apenas um instrumento para confirmar o seu estado mental negativo. Em outras palavras, ele terá sido o mensageiro que concretizou aquilo que você concebera sobre si mesmo. Esse é um exemplo da lei da ação e reação. A ação foi o movimento interno da sua mente e a reação foi a resposta do mundo exterior, que corresponde ao seu pensamento mais profundo. Talvez ao ler isso você se lembre de alguém que tenha enriquecido tirando vantagem de outra pessoa, enganando-as, propondo-lhes mau negócio. A resposta a isso é óbvia, pois se roubarmos, trapacearmos ou fraudarmos os outros, estamos fazendo o mesmo conosco. Entramos numa estação de privação que acarretará perdas, que podem ser de vários tipos, de saúde, prestígio, paz de espírito, situação social, doença na família ou complicação no trabalho. A pedra não necessariamente está ligada ao dinheiro. Há pedras que não podem ser medidas em cédulas e centavos. Não é uma sensação maravilhosa poder deitar a cabeça no travesseiro à noite, sentindo-se em paz com o mundo inteiro, com o coração repleto de boa vontade em realização a todos? Há pessoas que acumularam dinheiro por meios errados, iludibriando os outros, trapaceando, enganando e pagaram um preço elevado por isso. Esse preço pode ser o da doença física e mentais, complexo de culpa, insônia, ou receios ocultos. Um homem me fez a seguinte declaração: sim, eu subi pisando nos outros, consegui o que queria, mas tive câncer no meio do caminho. Ele compreendeu que havia obtido sua riqueza de forma condenável. É possível ser rico e próspero sem fazer mal a ninguém. Muitas pessoas estão constantemente roubando a si mesmas, furtando-se paz de espírito, saúde, alegria, inspiração e felicidade. Eles podem dizer que jamais foram roubadas, mas é verdade? Cada vez que sentimos ciúmes ou inveja da riqueza e do sucesso dos outros, estamos roubando nossa própria oportunidade. Esses sentimentos têm de ser banidos incisivamente e decididamente. Não devem viver em nossas mentes, mas sim serem expulsos com a força do pensamento positivo. Lembro-me de ter lido no início da guerra sobre uma mulher de Brooklyn, Nova York, que foi de loja em loja comprando todo o café que conseguiu. Sabia que o produto em breve seria racionado e estava temerosa de que não restasse o suficiente para ela. Comprou tanto quanto pôde e armazenou-o na adega. No mesma noite foi à igreja e, ao voltar para casa, descobriu que sua porta tinha sido arrombada por ladrões que lhe roubaram não só o café, mas prata, dinheiro, joias e outros objetos de valor. A boa mulher se lastimava, dizendo o que todos dizem em circunstâncias parecidas. Por que isso tinha que acontecer? E logo quando eu estava na igreja, eu que nunca roubei nada de ninguém. Seria verdade? Ela não estaria embebida da sensação de carência e de medo quando começou a acumular seu suprimento de café? Esse sentimento foi suficiente para atrair a perda do seu lar. Ela não precisou roubar uma loja ou um banco. Seu medo da privação produziu-a. Essa é a razão pela qual muitos que são considerados bons cidadãos pela sociedade sofrem perdas. São bons no sentido mundano do termo. Isto é, pagam seus impostos, obedecem às leis, votam com regularidade e são generosos com as campanhas de caridade.
mas no fundo estão ressentidos com o próximo por sua prioridade, riqueza ou posição social. Se gostariam de se apoderar do dinheiro quando ninguém estivesse vendo. Essa atitude por si só já é definitivamente, positivamente, um estado de carência. A pessoa que se deixar levar por tal estado mental pode atrair charlatões e trapaceiros que envolverão e ludibriarão em qualquer transação. Antes de sermos roubados no mundo exterior, nós mesmos já nos roubamos, pois sempre há um ladrão interior que precede o ladrão exterior. Um homem pode ter um complexo de culpa e reprovar-se constantemente. Conheci alguém assim, um honesto caixa de banco. Ele nunca havia roubado um centavo, mas mantinha um romance ilícito. Sustentava outra mulher, relegando sua própria família. Vivia com medo de que o descobrissem, e o que gerava um profundo sentimento de culpa. A culpa gera o medo, e o medo causa uma contração dos músculos e das membranas mucosas. Ele teve uma sinusite aguda. A medicação lhe proporcionava apenas alívio temporário. Expliquei a esse homem a causa das suas dificuldades e adverti-o de que a sua cura dependia dele abandonar o romance extraconjugal. Disse-me que não podia, que ela era sua alma gêmea e que ele já havia tentado inutilmente. Condenava-se incessantemente. Um dia foi acusado por um dos diretores do banco de haver se apoderado de uma quantia. Acusação bastante séria, baseada em provas circunstanciais. Foi dominado pelo pânico e compreendeu que a única razão pela qual era acusado erroneamente era o fato de que condenava-se o tempo todo intimamente. Verificou então como funcionava a mente. Como resultado de se condenar seguidamente no plano interior, acabou sendo acusado no exterior. Imediatamente rompeu suas ligações com a amante, levado pelo choque de se ver acusado de apropriação indébita, e começou prontamente a rezar para obter harmonia e compreensão entre ele e o diretor do banco. Começou por repetir para si próprio: não há nada de oculto que não seja revelado. A paz reina soberana nas mentes e nossos corações. A verdade prevaleceu. Todo o mal entendido foi dissolvido à luz da verdade. O verdadeiro culpado do furto era outro jovem que foi descoberto. O caixa do banco ficou sabendo que somente por meio da força da mente conseguiu salvar-se da prisão. A grande lei é: pense a respeito dos outros exatamente da forma que você gostaria que pensasse a seu respeito. Sinta-se com relação aos outros da mesmíssima forma como gostaria que se sentisse com relação a você. Diga do fundo do seu coração: desejo a cada um aquilo que desejo para mim mesmo. O desejo sincero do meu coração é, portanto, de paz, amor, alegria, abundância e bênção para todas as pessoas em toda parte. Rejubile-se e alegre-se com o processo e prosperidade de todos os homens. O que quer que deseje para si mesmo, deseje-o para todos, em todas as partes. Se deseja felicidade, paz e equilíbrio, que seus anseios de felicidade e paz de espírito sejam para todos. Jamais tente privar de alguém de uma alegria, pois, se o fizer, estará privando dela a si mesmo. Quando uma boa maré vem para o seu amigo, vem para você também. Se alguém for promovido em sua empresa, alegre-se e fique feliz. Felicite-o com o seu progresso e com o reconhecimento das suas qualidades. Se você ficar aborrecido ou ressentido, prejudicará a si mesmo. Nunca tente impedir outra pessoa de receber o que é de direito: felicidade, sucesso, realização, abundância e tudo de bom. Jesus disse: juntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, onde ladrões minam nem roubam. O ódio e o ressentimento deterioram e corroem o coração, enchendo de cicatrizes, impurezas, toxinas e venenos. Os tesouros do céu são verdade de Deus que possuímos na alma.
Preencha a mente com paz, harmonia, fé, alegria, honestidade, integridade, ternura e gentileza. Assim semeará seus tesouros no céu da sua própria mente.